Olá, muito bem-vindos de volta ao canal Eu Quero Investir. Aqui tem conteúdo de qualidade sobre investimentos para você fazer sempre as melhores escolhas. Eu sou a Fabiana Panachão, jornalista, âncora do mega evento Money Week, promovido pela EQI Investimentos, e agora estou aqui também no canal Eu Quero Investir, compartilhando com você dicas e sugestões e informações sobre investimentos. E nesse vídeo eu escolhi falar sobre os 4 setores mais promissores ou mais interessantes para você ficar de olho em 2021. Você que vive se perguntando ou perguntando aqui nos comentários do nosso canal, aonde eu invisto, que ações eu compro, que setor vai bombar, qual que é aquela próxima empresa que vai disparar. Então, vamos entender um pouquinho melhor como fica esse cenário em 2021. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Você está inscrito no nosso canal? Olha, eu quero só ver, hein? Se inscreve aqui e também ativa o sininho, porque você vai receber as notificações o quanto antes quando tiver vídeo novo aqui no canal. Combinado? Muito bem, vamos passar então aqui para o nosso assunto do dia. Vamos lembrar, gente, que 2020 foi um ano bem desafiador para todo mundo que investe em renda variável, né? A gente viu ações de empresas consideradas fortes, perenes, desabarem. A gente viu outras ações de empresas que não estavam tão em destaque subirem, alavancarem e que muitas vezes ainda continuam num patamar legal agora em 2021. Muita gente teve que mudar as estratégias de investimento, considerando que o cenário, economicamente falando e sanitariamente falando, a questão da saúde balança e muda muito as decisões no planeta, isso também afeta as tuas ações. Então, é muito importante que nesse ano de 2021, com a pandemia ainda rolando, as coisas não se resolveram ainda, você tenha um direcionamento um pouco melhor para como investir neste ano. E é óbvio que eu não estou sozinha neste vídeo. Para falar sobre este assunto, eu convidei a Aline Cardoso, que é gestora de renda variável da EQI Asset. Aline, um prazer falar com você. Prazer estar aqui também. Muito legal, porque ela é que vai dizer, gente, eu tô aqui só para fazer o meio de campo, os tais setores importantes. Eu imagino que essa pergunta, né, onde eu invisto, que ação eu devo comprar, você deve escutar também toda hora, né? Sim, com certeza. Eu me faço essa pergunta todos os dias também. Você que é gestora experiente ainda se pergunta. Com certeza. Porque dá muita dúvida mesmo, imaginando o tanto de opções e de estratégias que um investidor pode ter na hora de escolher uma renda. Fora que o cenário muda, parece que a todo momento, né? Então você está constantemente revisando o seu portfólio para ver se continua a fazer sentido. Quer dizer, revisar o portfólio tem que estar também no radar do investidor. Sempre. Agora, antes da gente falar quais são os 4 setores, um por um, eu queria entender um pouco, Aline, por que você escolheu esses 4 setores? O que motivou, né, o que te fez a fazer essa análise e escolher esses 4 setores? Eu escolhi esses 4 setores porque ele está basicamente em linha com a carteira do fundo que a gente gere. E assim, esse vai ser um ano de transição, 2021, tá? Porque é um ano em que a gente tem a vacina, tem vários países vacinando, mas você tem um avanço muito rápido da doença. Então você tem muitos países fazendo lockdown. Então, por conta disso, esses 4 setores, ele representa uma carteira balanceada em que você consegue surfar bem esse ano que talvez ainda seja um pouco complicado em alguns momentos. Como a gente, agora no primeiro TRI, você está vendo, enfim, a Alemanha fazendo lockdown, Grã-Bretanha, você ainda tem muitos países se fechando, a mobilidade ainda caindo, mas você tem uma luz no fim do túnel, né? Os países estão vacinando rapidamente. Quer dizer, a gente ainda tem um cenário muito incerto e ter esses 4 setores na carteira, imagino que uma diversificação dentro destes setores também, vai trazer uma estabilidade um pouco melhor para o investidor? Isso. Por isso que desses 4 setores, 2 são estruturais e 2 são táticos, né? Então, 2 capturam essa recuperação em V da economia e 2 são empresas, são setores estruturais que têm dinâmica própria e que vão bem independente do PIB subir 2 ou cair 3. Bom, eu estou super curiosa para entender quais são esses 4 setores. Qual é o primeiro deles, Aline? Vou começar então por uns setores que a gente considera tático, que é o setor de commodities metálicas. Então, o que acontece? A gente, desde do terceiro TRI de 2020, a gente entrou no que a gente chama de early cycle, que é o início do ciclo de recuperação econômica, ou seja, a gente acabou de passar por uma recessão super aguda e agora a gente está numa fase de recuperação. Nessa parte do ciclo econômico, esses setores de commodities metálicas tendem a performar muito bem.
Então, esse setor engloba a Vale e as siderúrgicas, né? As principais são, então, Gerdau, Usiminas e CSN. Então, esse setor ele é muito puxado por demanda de China, que também é um dos países que, em termos econômicos, é o que está indo melhor hoje em dia. E também por essa recuperação da economia mundial como um todo. A gente está vendo no mês de janeiro uma esticada da Vale, né? Isso. E muita gente está se perguntando se ainda dá tempo, né? Ou vale comprar Vale nesse preço, né? A gente acha que ainda vale. Amo. Quer dizer, ainda vale. Ainda vale. E como é um setor tático, imagino que ao longo do ano o investidor pode ficar de olho talvez numa queda para aproveitar o preço. Exatamente. Perfeito, exatamente. É um setor bastante cíclico e ele é muito sensível a vários, assim, a câmbio, ele é sensível à demanda de crédito na China, ele é sensível ao aumento de oferta de minério também. Então, por isso a gente considera ele tático, porque é difícil você montar uma posição e esquecer, vou olhar daqui a 10 anos. É o tipo de setor que você tem que ficar em cima dos dados para perceber se você vai continuar com a posição ou se você vai sair. Bom, então o primeiro setor que você deve ficar de olho e pode incluir na sua carteira para 2021 são as commodities metálicas. Muito bem, vamos para o próximo setor, o segundo setor, né, que pode também ajudar o investidor a manter a diversificação e melhorar o rendimento. Um outro setor que eu consideraria tático também é o setor que eu chamo o varejo que estava de portas fechadas durante a pandemia. Então, alguns ainda estão, né, em algumas cidades e estados, mas de qualquer maneira a perspectiva para frente do nosso cenário base é que a vacinação dê certo, não haja, que as mutações do vírus, a vacina seja eficiente para essas mutações, então a economia se recupere. Então, naturalmente, esses setores, esses varejistas que ficaram de portas fechadas, os que sobreviveram à crise, eles tendem a ganhar mercado dos que ficaram, infelizmente, não sobreviveram à crise. Ficaram pelo caminho. Que ficaram pelo caminho. Então, por exemplo, eu estava conversando há pouco tempo com o presidente da Abracel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E ele comentou que 30% dos bares e restaurantes do Brasil quebrou durante a pandemia, infelizmente. Por outro lado, isso acaba sendo positivo para os que sobreviveram. Então, uma posição que é uma posição, por exemplo, que é estrutural no fundo que a gente tem, que é a Arcos Dourados, que é a franqueadora do McDonald's na América Latina. Provavelmente ela vai ganhar mercado em cima desses bares e restaurantes que não sobreviveram. Tá? A mesma coisa a gente pode dizer da Renner. Então, basicamente, todas as empresas que são listadas na bolsa, elas têm um balanço muito sólido e conseguiram passar muito bem na crise, mesmo que provavelmente tiveram números negativos de vendas, mas sobreviveram sem muita alavancagem, sem muito problema. Quando você fala dessas empresas de varejo, dentro de uma carteira, o investidor pode escolher tipos diferentes de produtos vendidos. Então, por exemplo, você falou lojas Renner, vestuário, né, roupa e vestuário, calçado. Arcos Dourados. Arcos Dourados, mas está ligado mais em alimentação. A sugestão seria ter algumas empresas dentro de varejo, mas de setores diferentes dentro desse setor. Isso, e especialmente os subsetores de varejo que não puderam operar durante os lockdowns. Então, assim, quem pôde operar na época, né? Supermercados, farmácias. Sim. E pet shops também, enfim, foram considerados serviços essenciais. Mas, por outro lado, vestuário, alimentação, restaurantes, eletroeletrônicos, enfim, todos tiveram que ficar de portas fechadas. Sim. A vantagem dos eletroeletrônicos é que eles funcionam muito bem no online. Então, eles conseguiram transferir boa parte dessa demanda para o online. Para quem estava estruturado no online ou conseguiu correr atrás, foi bom, né? Mas para vestuário e restaurante é um pouco mais complicado fazer essa mudança. Sim, até para as pessoas, para a população se adaptar a essa nova forma de consumir, né? E a gente sabe que lá no começo da pandemia, no ano passado, muita gente deixou de consumir calçados, roupas, isso ficou muito em segundo plano, trabalhava de casa e tudo mais. Então, bem interessante poder incluir varejo, né? Eu acho que muita gente tem dúvidas sobre empresas ligadas a varejo, até porque isso vai mudando ao longo do tempo, mas pode ser bem interessante como a Aline falou. Então, a gente tem varejo na segunda posição, segundo setor, que pode ser interessante para 2021. E a terceira posição? Então agora a gente começa a entrar nos setores que eu chamo de estruturais, que vão bem independente do cenário macroeconômico. O primeiro, que a gente gosta bastante, é o setor de saúde das empresas verticalizadas. Porque, assim,
a inflação médica é um problema seríssimo no Brasil como no mundo. Assim, nos últimos 10 anos, a inflação médica, ela foi 3, 4 vezes o IPCA. Então, tiveram anos em que os planos de saúde tiveram que reajustar em 20% os planos, 30%. E isso acabou tornando inacessíveis os planos de saúde. Por esse motivo que você olha o número de beneficiários nos planos de saúde, ele está estável há 10 anos, em torno de 47 milhões de pessoas. Então, dentro dessa pizza de planos de saúde privados, os planos verticalizados, eles têm ganhado participação. Por quê? Por que é um plano de saúde verticalizado? É como a Apvida e a Intermédica. É um plano de saúde que ele é dono do próprio hospital, ele também é dono do laboratório, ele também é dono do laboratório que faz imagem, ele é dono da clínica. Então, ele consegue reduzir os desperdícios ao longo da cadeia e alinhar melhor os incentivos. Então, por conta disso, esses verticalizados têm tido aumentos de custo muito menores do que a média, eles repassam isso para preço e conseguem ganhar mercado em cima dos outros planos de saúde. Então, e mais recentemente ainda, foi anunciada a intenção da fusão das duas maiores empresas do setor, que é a Apvida e a Notre Dame Intermédica. Na nossa visão, essa fusão pode gerar sinergias em torno de 15 bilhões de reais, que a gente acredita que vão ser totalmente repassadas para preço, tornando esses planos mais competitivos ainda e ganhando ainda mais mercado em cima da concorrência. A gente viu um disparo também agora em janeiro de Apvida, né? Isso, teve uma excitação em torno dessa empresa, né, no mercado. Isso, foi muito por conta... Primeiro teve o IPO da Redditor, que aí mostrou um pouco as diferenças. A Redditor estaria do outro lado da pizza, né? Os clientes dela são justamente os que estão perdendo o mercado para a Apvida e Notre Dame Intermédica. Então, acho que aí ficou claro para as pessoas a beleza do modelo de negócio da Apvida e, mais recentemente, houve a questão da proposta de fusão com a Notre Dame. Quando você começou a falar de saúde, você disse que é um setor que vai bem em qualquer situação, ou que é importante sempre o investidor pensar em ter na carteira, né? É óbvio que dá para a gente escolher uma ou outra ação num momento que a gente está vivendo hoje, daqui para frente a gente pode até querer trocar essas posições, né? Mas pensando em saúde, então é um setor que o investidor pode e deve manter dentro da carteira sempre. Sim, é um setor que a gente chama de setor secular. Por quê? Tem uma grande tendência secular que é o envelhecimento da população. Então a população está envelhecendo rapidamente no Brasil, então elas vão precisar cada vez mais de serviços médicos, de comprar medicamentos. Então ele tem surfa essa onda mesmo, né? Tem esse vento a favor, digamos assim. Sim, vai ter mercado, vai ter público, né, para que essas empresas continuem existindo daqui a 10, 20 anos por conta dessa condição, né? A gente vive mais, a medicina está ao nosso favor e a gente envelhece mais, então vive mais tempo na terceira idade e acaba fazendo uso desses serviços que essas empresas oferecem. Então, a gente falou até agora de commodities, de varejo e de saúde. Qual é o quarto setor que você separou para quem está acompanhando esse vídeo? O quarto setor é o setor de tecnologia. Então, assim, é uma outra grande tendência secular. Então, e tecnologia de vários sentidos, né? A gente tem uma migração do varejo físico para o varejo online, a gente tem automação dentro das fábricas e do centro de distribuição, a gente tem maior uso de dados, de inteligência artificial, mas o setor que eu escolhi especificamente, que é o maior presença na bolsa, é o setor de e-commerce. É um setor que andou muito bem no ano passado. Então, o Magazine Luiza eu acho que subiu mais de 100%, o Mercado Livre subiu 100 e poucos por cento, mas é um setor que continua indo bem. Por quê? Quando você olha a penetração do varejo online no Brasil, ele era 5% antes da pandemia, agora deve estar em torno de 8%, 10%. Quando você olha para fora, na China, ele já é 25%, na Grã-Bretanha já é acima de 20%, nos Estados Unidos está perto de 20% também. Então, tem muito do varejo físico para migrar para o online ainda. E no ano passado, com a pandemia, muita gente que nunca comprou online passou a consumir online e viu que é fácil, é simples, é seguro e tomou gosto por isso e deve continuar essa tendência para frente. Até porque a gente não sabe quando de fato o coronavírus vai deixar de ser uma ameaça, né? Por mais que a gente tenha vacinas, tenha as mutações, quanto tempo mais a gente vai viver com essa restrição, né?
E muita gente que tomou gosto por comprar online ou que já comprava online e passou a comprar muito mais, ou 100% das compras online, muitas vezes não quer ir num shopping ou ir numa loja física de rua fazer compras e pode aproveitar, né? É muito interessante você ter falado sobre isso, porque você citou a Magalu também é uma empresa que disparou muito nos últimos anos, né? Bastante, e agora na pandemia também. A gente achava que ela já estava alta antes da pandemia, né? E ela aumentou mais ainda, né? Para quem já tinha as ações lá no começo, tem muita gente feliz com o Magalu. Quem não comprou tá lamentando até hoje, né? Quer dizer, são 4 setores bem importantes então: varejo, commodities, tecnologia e saúde. É claro que você falou no começo do vídeo que é importante não comprar as ações e deixar lá esquecida. Quer dizer, é importante que o investidor continue olhando para elas ao longo do ano. Com certeza. Sempre avaliando o preço, subiu demais, de repente se caiu muito, dá oportunidade de aumentar um pouco, se subiu demais, você tira um pouquinho, bota um pouco do lucro no bolso. Sim. E então sempre reavaliando a composição do seu portfólio. Eu vou aproveitar para dar uma dica para você que está acompanhando esse vídeo. Se você gostou, né, desses setores que a Aline trouxe aqui para você compor a sua carteira, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um e-book preparado pela equipe da EQI Investimentos que mostra os 4 pilares da renda variável em 2021. Não só para ações, né, para todos os ativos de renda variável e tudo que você precisa saber para se preparar ainda melhor para investir esse ano. Então tá aqui na descrição do vídeo, é só baixar o e-book, é gratuito, você também pode disparar para todo mundo que você quiser para ajudar nessa jornada do investidor. Aline, muito legal conversar com você, obrigada, Adorei viu? Também, obrigada. Eu espero que o pessoal que está acompanhando o vídeo siga aí as orientações e vai contando pra gente. Você já investe nesses setores, né, que a Aline trouxe pra gente aqui? Ela citou algumas ações, você já tem essas ações? Escreve aqui nos comentários pra mim. Não deixa de curtir esse vídeo, de encaminhar para todo mundo que também precisa saber mais sobre isso. E eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada. Até mais. Tchau, gente.